O seu cortisol alto pode estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Pessoal, primeiro de tudo, eu vou deixar alguns sinais de que você está com um cortisol extremamente elevado. Você sente o seu rosto muito inchado, acordar aleatoriamente entre 2 e 3 horas da manhã, você não consegue manter uma noite de sono regulada, seu pescoço ele vive tensionado, você fica irritada por várias vezes, aquele famoso pavio curto, sabe? Tem dificuldade para emagrecer, desejos por açúcar e gordura, você se sente sempre cansada, seu cabelo tá mais fino, uma baixa libido. Tudo isso são sintomas de um cortisol alto e elevado. E por que o cortisol ele atrapalha tanto no seu processo de emagrecimento? Porque quando você está estressado, normalmente você não tem vontade de comer outra coisa que não seja doces ou gorduras. Então, primeiro de tudo, ele já vai alterar na sua fome. Quando você está muito estressado, você vai ter mais vontade de descontar em doces, gorduras e tudo mais. Um outro ponto que é muito interessante é que quando o seu cortisol ele tá alto, o seu corpo tá em alerta. E aí ele favorece o acúmulo de gordura abdominal. Aquela famosa barriguinha que você tem muita dificuldade de perder, você sabia que pode ser um cortisol alto? Quando você emagrece o corpo inteiro e a barriga continua grande, minha amiga, pode ser um cortisol alto, dificuldade de dormir, tudo vai puxando pra outra parte, né? Então também sobrecarrega o acúmulo, né, de gorduras abdominais. É aquela famosa resistência à insulina, né, que prejudica tanto o nosso emagrecimento. O aumento da resistência à insulina, ela vem com o cortisol elevado. E quando a sua insulina ela tá lá em cima, você não consegue emagrecer e favorece ainda mais o acúmulo de gorduras abdominais, né? Principalmente da cintura pra cima, costas e tudo. Por isso que às vezes você tem tanta dificuldade para emagrecer. Uma outra coisa que é bem prejudicial ao cortisol elevado é porque ele é catabólico, ou seja, quando você tá muito estressada, você pode acabar perdendo até músculos. E aí, quanto menos músculo, mais lento fica o seu metabolismo. E aí, pra fechar com chave de ouro, a noite de sono, né? Se você tá com cortisol elevado, você dorme muito mal. E se você dorme mal, o metabolismo fica mais lento, você fica mais estressado, você come mais doce e aí vai virando um loop infinito. E aí, existem alguns fatores que fazem com que você tenha um cortisol mais elevado. Você vive em estresse constante, ansiedade, treino excessivo. Sim, até atividade física em excesso pode aumentar o seu cortisol. Dietas muito restritivas. Eu quero emagrecer 10 quilos na semana, vou comer 100 calorias por dia. Aquelas dietas extremamente restritas, 500 calorias por dia, você nem come, pode aumentar o seu nível de cortisol. Você pode ficar mais estressada por isso. E poucas horas de sono. Se você dorme 5 horas por noite, Bruna, mas eu não consigo ter mais tempo. Mulher, sai da rede social antes. Tenta dormir. Você precisa, um ser humano saudável precisa dormir pelo menos de 7 a 9 horas por noite. Tranquilo, sem acordar no meio da noite, sem ter aquela noite de sono interrompida. Bruno, mas o que eu faço então pra diminuir o meu cortisol? Vamos lá, vou dar algumas dicas pra você diminuir esse nível de cortisol e você ter um processo de emagrecimento mais rápido e mais fácil também. Primeiro de tudo, regula o seu sono, mulher. Toma melatonina antes de dormir, desligue as telas, né, pelo menos 1 hora antes de você dormir. Não vai dormir com tela na cara, eu faço isso, inclusive, né? Vai ouvir uma música relaxante, toma um chazinho, sabe? Alguma coisa pra relaxar você e tenta dormir bem, tá? Esse é o primeiro ponto. A gente precisa ajustar o seu sono, a sua noite de sono. Então você precisa dormir pelo menos de 7 a 9 horas por noite, beleza? Você precisa dormir bem pro seu cortisol começar a baixar. Uma outra dica muito legal é reduza o seu estresse durante o dia. E uma coisa que me ajuda muito, gente, é fazer uma caminhada leve ao ar livre, longe do celular. Longe, começa a desativar, coloca no seu celular, lá no modo pessoal, pra desativar as notificações depois do seu horário de trabalho, pra você não ficar muito nas telas. Sai um pouco do Jornal Nacional, que você fica vendo um monte de tragédia, sabe? Vai dar uma caminhadinha ao ar livre, tenta reduzir um pouquinho o seu nível de estresse. Pequenos ajustes pequenininhos assim, ó, no seu dia a dia já vai reduzir legal o seu nível de cortisol. Terceiro ponto é cuidado com os treinos em excesso. Às vezes você tá fazendo aquele monte que você quer emagrecer muito rápido e seu corpo fica estressado. Então cuidado, porque até o que é bom e saudável, que é no caso a atividade física, estressa seu corpo. Tudo que é exagerado, gente, faz mal. Seja o que é saudável, seja o que não é saudável. Então, tudo que é exagero, o problema sempre vai ser o exagero. Então, cuidado aí com os treinos em excesso. Cuidado com os excessos de cafeína. Coca-Cola tem cafeína. Você pode tomar Coca-Cola zero, não vai te engordar, mas tem cafeína. Cuidado quando tomar à noite. Evita, toma mais durante o dia, pra você não tomar cafeína em excesso. Cafeína é maravilhoso, todo mundo gosta da energia que dá, mas cuidado pra não exagerar muito e não atrapalhar depois das suas noites de sono. Nutrientes que ajudam. Você sabia que o ômega 3 ajuda muito nesse processo porque ele é um anti-inflamatório e ele também ajuda a diminuir o nível de insulina, de cortisol elevado? Pois é, ômega 3 é um excelente antioxidante e vai ajudar muito nesse teu processo. E o magnésio também. Se você tomar magnésio antes de dormir, é maravilhoso, ajuda você a dormir melhor. Inclusive, nós temos ômega 3 no nosso Fox e nós temos magnésio na nossa melatonina. A nossa melatonina ela tem 3 componentes. Ela tem melatonina, que é maravilhoso pra você dormir, tem magnésio e tem triptofano. Tem 3 componentes pra ajudar você a dormir melhor e ter uma boa noite de sono. Às vezes, o problema não é nem a dieta e nem o treino que não tá fazendo você emagrecer.
emagrecer. Às vezes, o seu corpo tá estressado demais pra continuar emagrecendo.